Sejam bem-vindos à edição especial do podcast Macaé Delas, o podcast da TV Câmara de Macaé. Hoje você vai conferir uma retrospectiva dos melhores momentos do podcast. E olha, tivemos o prazer de receber a Érica Carvalho, a Betânia Carvalho e a nutricionista Amanda Gonçalves, fechando este episódio com chave de ouro com a CEO da empresa FX Group Treinamentos, Elaine Fonseca. Então não perca esta seleção especial dos episódios que marcaram o ano de 2024 e aproveite cada detalhe da nossa retrospectiva. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou começando agora mais uma Macaé Delas, programa que tá toda semana aqui no canal do YouTube, que eu sempre falo para vocês. Não deixar de seguir as redes sociais da Câmara de Macaé, tá? @Câmara de Macaé, lá vocês vão ter todas as informações de todos os programas da grade da Câmara, tá? Então não tem só esse podcast, tem vários outros, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então compartilha esse programa, já compartilha com seus amigos nos grupos do Facebook, do WhatsApp, fala com eles que esse programa tá incrível e hoje tá incrível realmente, porque eu tô aqui com uma amiga querida, que eu preciso apresentar para vocês, Érica Carvalho, cantora maravilhosa. Já te agradeço por ter aceitado, né, o convite. Eu fiz um convite assim, ela aceitou, gente, foi lindo. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. E, meu filho, que delícia, adoro assim, quando é coisa assim, ó. Assim, você viu? É, assim foi que em eu cima gosto. da hora. Eu falei, Érica, vamos, ai, que lindo. Simbora. Ai, gente, muito legal. E cantora, com quantos anos? Conta pra gente. Quantos anos? Agora eu tenho 29. 29 anos. Isso, E conta pra gente como que começou. Já quero começar com essa pergunta. Como Já vou do começou começo. a carreira da Érica Carvalho? Então, eu comecei numa brincadeira de... Saindo da pandemia, foi em 2022. Tava saindo da pandemia e aí fui passar o carnaval em Trajano de Moraes com a minha família. Nós somos de Trajano, né? E aí eu passando o carnaval lá, eles contrataram fui passar num clube. Eles contrataram umas bandinhas pra ficar até, tipo, 7 horas da noite. Só que ele não tinha noção que ia lotar tanto. Não tinha pra onde ir, não tinha carnaval, né? E aí começou dando uma proporção muito grande. Ele ficou desesperado, o dono do clube. Meu Deus, e agora? Acabou as atrações, 7 horas, cheio de gente, eu vou prender esse povo aqui como? Meu Deus. E como eu cantava em casa no karaokê, brincando, porque antes eu era da igreja, cantava na igreja. Então, quando eu saí da igreja, eu cantava em casa, brincando na pandemia todinha, enchendo o ouvido dos meus vizinhos. E aí, quando aconteceu esse episódio lá no carnaval, minha família, né, meus incentivadores, pegaram e falaram: ela canta, põe ela pra cantar. Assim, do nada. Foi. Você foi pra se divertir? Foi isso aí. E aí, pronto, eu falei, cara, e agora? Mas eu gosto dessas coisas assim, ó. Vamos ver? Eu fui com a cara e com a coragem, coloquei no YouTube lá. Toda hora eu cantando, vinha as propagandas do YouTube, no meio da música. Imagina. E aí eu cantando lá, e o povo gostou. Aí queria no outro dia, então eu fiquei todos os dias do carnaval. Acabou o carnaval, o povo queria despedida do carnaval. Voltei semana seguinte. E aí, um amigo meu abriu um bar e falou: não, Érica, tu tem que cantar aqui no meu bar e tal. Aí eu me lembro a primeira vez que eu aceitei. Eu não tinha som, não tinha nada. Peguei o som do carro do meu cunhado. Som todo feioso. Ele brinca comigo até hoje que eu falo que o som era todo feioso. Mas eu tenho fotos pra provar. Tirei todos os sons do carro dele e coloquei num bar, o bar todo novinho, bonitinho com aquele som. E eu me achando. Daí não parei mais. Aí todo mundo: Érica, vem no meu bar, não sei o que. Investi, comprei uma caixa, daqui a pouco eu comprei um pedestal. Comprei uma mesinha, não sabia mexer, minha filha. Ficava no microfone e eu mexia mais. Aí o que eu fiz? Fiquei 4 meses cantando no barzinho. E aí Birabelo me chamou pra poder ser back dele. Então, foi tudo assim, muito em cima rápido, né? foi. Porque você já contou aí várias coisas ao mesmo tempo. Então, foi tudo acontecendo. Foi. Assim, eu, falando por mim, eu não acredito muito em destino. Acontece quando tem que acontecer. Quando Deus tá ali sempre agindo a nosso favor, né? Então, assim, o momento de você estar ali
né? Foi pra se divertir, faltou Sim. alguém e acabou, e aí o que Foi. vai fazer? E aí já foi emendando tudo. Então Foi. você acredita o quê? Que foi destino ou o quê que você acredita? Eu acredito que Deus só no barco é um propósito, como você falou. Uhum. Porque quando eu era da igreja, uma vez eu tive uma visão. Eu era líder do louvor. Aham. Eu, em cima do altar, primeira vez que eu falo isso, que muitas pessoas não vão acreditar, mas foi o que eu vi. Sim. Eu tava em cima do altar, eu fechei o olho e eu vi que era uma multidão enorme, eu em cima de um palco gigante, e eu era cantora, e aí eu vi o que aconteceu, que eu cheguei na fama que eu queria, muito grande, e eu falava que eu não queria mais nada daquilo, que a minha maior riqueza era que eu tinha perdido. E eu voltava pra igreja. Na igreja, eu tive uma visão que eu tinha saído, que eu montei uma banda, e eu nem sonhava que isso ia acontecer, entendeu? Caramba. E hoje eu tô vendo as coisas tomando um caminho, provavelmente, pra acontecer esse sonho que eu tive. E depois disso, várias pessoas já me deu uma revelação dessa, e eu já sei desde antes de Deus já te sair da revelou, igreja, já tinha te revelado há muito tempo, né? Eu acredito muito nisso. Você falou, eu até me arrepiei. Eu Não, e tá acredito tomando muito. uma proporção que hoje eu tô falando assim, caraca, eu vou abrir uma Expo aí, cara, que eu tô assim, meu Deus, conta como pra que essa gente. Expo caiu na minha mão, pelo amor de Deus. Vai ser uma Expo, qual é o nome da Expo? Felipe pode soprar? Alegre. Pode. Vai Temos ser- aqui uma vozinha aqui de fundo. Além, hoje é meu marido, porque minha cabecinha é muito ruim, então ele vai soprar as coisas aí Sem pra mim. problema. Então vai ser a primeira vez que eu vou pra fora do estado, uma Expo de um grande peso, Expo Alegre, e eu vou estar lá e eu falei, cara, como que essa Expo caiu no meu colo? Tipo, uma notoriedade gigantesca. Tava vendo os vídeos, eu fiquei assim, meu Deus, que doideira é essa? E tem acontecido assim, de uma forma assim, é uma eita atrás de um eita. Aham, E- eita, atrás de visto, tudo acontecendo. Isso. Cara, é Deus. É, Não e tem com outra pouco tempo. explicação. Sim. Não tem. É quando Deus está na frente, está no barco, a gente tem um propósito a cumprir. Pode passar o tempo que for. Às vezes tem Sim. gente que demora muito tempo, né? Pra poder acontecer o sucesso. Sim. A gente vê vários artistas do Gustavo sertanejo Lima, várias realmente. pessoas ficaram anos no barzinho, Anos, né? anos e anos, passava fome, comia pão, Sim. comia muito miojo, tarará, e demorou 15 anos, sei lá, Verdade. 10 anos pra conseguir. Tem outras pessoas que conseguem um propósito, alcançar o seu propósito mais rápido, que é o seu caso, né? Graças a Deus, Tomara a né? Deus, né? Né? Não, tá tudo caminhando. Tá tudo caminhando. Tá tudo caminhando. E você Graças se a assusta Deus. um pouco com Sim. tudo isso que tá acontecendo? Sim, tem hora que eu falo assim, meu Deus, que isso, não tem estrutura. Mas eu entendo também que tudo que eu tô passando também, algumas coisas que tá sendo muito rápidas, mas algumas coisas dolorosas, eu entendo que tudo é um propósito pra que eu esteja firme pra quando chegar, entendeu? Porque caiu tudo, muita responsabilidade, muita coisa no meu colo. E aí, tipo, cara, que eu sempre fui CLT. CLT. Agora eu sou dona do meu próprio Ó, negócio. que coisa boa. Que difícil, hein? Nossa, muito mas difícil. É difícil, sabe por quê? Não é, não. Sabe por que é difícil? Vai você comandar várias pessoas que é desse meio já há anos. Porque eu tô nova, mas meus meninos, tem meninos que tocam 20 anos, 15 anos. Então, tipo, e essa área mexe com ego do cacete. Ou área pra mexer com ego. Eu imagino. E é muita doideira, cara. É muita doideira. Eu fico, meu Deus, tem hora que eu choro. Senhor, eu não quero isso, eu não quero. E aí, seu esposo fica como? Ai, graças a Deus. Se não fosse ele, eu não estaria nem aqui. Ele te dá maior apoio, te dá força, sua Todo família te apoio. apoia super. Minha família, não tem o que Deve falar. ter um orgulho, né? Tá aqui, tipo, compartilhei um vídeo agora, minha família só dá a minha família. Érica é top, maravilhosa, não sei o que você quer, eu amo vocês. Eu amo. Isso é muito bom. É, Isso muito bom. Porque eu acredito que quando a gente tem vontade de fazer realizar algum projeto e a gente conta pra um familiar, pro esposo, enfim, pro irmão, alguma coisa, e a pessoa não te apoia, nossa, aquilo deve te frustrar Eu muito, já né? vivi isso, eu já fui casada. Esse é o meu segundo casamento. E eu não já vivi era- isso no meu outro casamento. A pessoa era uma pessoa muito bacana, mas ele não conseguia sonhar os meus sonhos. Ah, entendi. É muito terrível. É ruim, Você que é né? casada aí, estiver se identificando, sabe como que é? Ai, É triste quando você quer algo e a pessoa quer outro. Você tem que Aham. ficar toda hora batendo. Eu acho que assim. vocês não precisam compartilhar o mesmo sonho, mas apoiar, sabe? menos. Poxa, eu não acho Pelo legal menos. não, Érica, mas beleza, você quer, eu vou te apoiar, vou estar com você. Eu sei que é difícil a situação, é muito complicado, as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas eu tô com você. É isso que a gente quer, né? A gente como mulher, a gente precisa disso. É. Né? Eu acredito Precisa- que meu sucesso também tá sendo devido a isso. Eu tenho um parceiro que vive o meu sonho junto comigo, entendeu? Que ele, meu Deus do céu,
É 24 horas ele respira a Érica Carvalho. Os outros Aí ele já são tá ele. pensando naquela fazenda do lado da de Gustavo Lima. É puro Aí ele já tá... interesse. Eu sei, ele já tá visando lá na frente. Sim, Falou assim, daqui a sim. pouco numa roda de viola com o Leonardo. Eu tenho plena certeza que é Não, por não é, interesse. Mas o que importa é que tá fazendo. É, isso é bom. Ele vai receber os benefícios Vai dele. receber. E foi quanto tempo? Tem quanto tempo isso tudo? A sua carreira tá bem curtinha, já Sim. aconteceu tudo isso, mas tem quanto tempo? Fiz 1 ano em janeiro agora. Mentira. Que eu abri... Um ano. 1 ano. Isso, gente, é propósito de Deus mesmo, né? Que aí Em eu nome fiquei de com o Jesus vai Mirabelo acontecer 4 muito mais meses também. Isso que você cantava com ele, era Isso. backing vocal que fala, né? Entrei no lugar da Sara. Sim, Sara, uma outra cantora. Isso, aham. Sara, minha amigona maravilhosa. E aí eu entrei no lugar dela. Ah, eu pensei que éramos juntas. Pensei que eram vocês duas. Entendi. Sara acho que ficou uns 5 anos, sei lá, uma coisa Sim, assim, bastante. bastante tempo com o Bira. E aí, quando ela saiu, eu peguei e fiquei lá. Pensei também que ia ficar bastante tempo, né? Só que meu esposo, ele ficava assim, não, Érica, você tem que montar sua banda. Você tem que montar sua banda. Não dá pra você ser back. Você é doido, eu falava com ele. Você é doido. Como eu tava no meio deles, eu vi que não era uma coisa assim muito simples como Não a gente é, pensava aham. que era, entendeu? Não é só chegar e cantar, né? Isso. Até você conseguir abrir as portas abrirem pra você, tipo, por exemplo, Empório, por exemplo. Vários cantores aqui em Macaé têm um sonho de cantar no Empório. Mas não é assim, não é? Eles não deixam qualquer cantor, vamos dizer, tem que ter uma notoriedade pra poder entrar. E eu pensei, vai demorar muito tempo pra eu cantar no Empório. Então, tipo assim, e estar com o Birabelo me abriu essas portas. Ele fez eu subir um patamar um pouquinho maior nessas portas, assim, entendeu? Sim. Sou muito grata. E aí eu fiquei 4 meses com ele e nós abrimos a nossa banda. E o que você tirou de lição nesses 4 meses que você ficou com ele? Ah, muita coisa. Muita coisa que nós aplicamos hoje na nossa banda devido a essa escola de 4 meses que eu passei lá com ele também, né? Foi pouco tempo, mas deu pra aprender dá muito. pra aprender muita coisa. A gente tem que ser visionário sempre, né? Uma coisa que ele é. Hoje eu entendo um pouquinho do sofrimento que ele ficava, tipo, ai meu Deus, será que vai dar, gente? Sim, vai dar, mas eu era back, tipo, não tinha essa preocupação. Se desse ou não desse, tô nem aí, eu ia receber o meu. O show não era seu, né? Você tava ali só pra uma participação, entendi. Hoje eu que tô, meu Deus, será que vai ter? Já encheu, já encheu. Entendi. É um sofrimento que o cantor passa. 2 sofrimentos, né? E aí hoje, muitas coisas que eu via ele, hoje eu que passo, eu falo, caraca. E os desafios nesse 1 ano? Tiveram muitos desafios ou teve um assim que você falou, esse aqui eu não posso deixar, eu nunca vou esquecer? Ai, meu Deus, são muitos São desafios. muitos. O meu pior desafio, que foi doideira, foi quando eu fechei uma parceria agora muito boa, que é da Dimensão, até beijo pros meus parceiros. E eu vi sobre isso. Eles são responsáveis, igual a Excess aqui, pro lado de cá. Lá eles são pro lado de lá. Eles têm mais de 18 cidades no comando deles, fora Expo, fora festa, muita coisa. Então, muito evento, eles têm esse comando e nós fechamos essa parceria. E aí, cara, eu sou muito assim, bato na porta mesmo. Tem produtor no nome, às vezes nem é produtor musical, tá eu lá. Vem conhecer meu trabalho, não sei o que, fica até dica. Eu bato mesmo, o Instagram tá aqui pra gente usar. Sim, e eu faço network, isso. amor. Você tem que usar a internet a seu favor. Isso aí. E eu atentei muito pra poder conseguir entrar nessa dimensão pra um show. E eles, Érica, mas esse showzinho aqui tá acabando já os shows, espera ano que vem virar. Eu, não, pode ser nesse mesmo. O cachê tá baixo, não, eu vou investir. Isso aí, eu vou de graça. Eu vou. Eu falei com meu esposo, vamos investir nesse daqui e tal. Meu filho, eu enfiei meu marido em dívida em cima de dívida. Agora que a gente tá conseguindo respirar um pouco, mas no início é investimento em cima de investimento. Sim, isso, eu acho que qualquer área, né? Qualquer empreendimento, qualquer qualquer coisa empresa que que você for vai abrir, entrar, verdade. você precisa... Verdade. Primeiro você vai se endividar, você tem que Verdade. né, correr atrás do seu sonho para depois Sim. você ter o lucro das coisas, Sim. né? Então você teve uma visão, por mais... vamos até de graça. Não tá aí errado. eu e o Felipe falamos, vamos alugar um ônibus, chegar lá de ônibus. Eu tava mal empolgada que eu queria comprar um ônibus e tal, né? E aí chegamos lá, tá a gente no caminho e eu, esse ônibus vai ser meu, filmando tudo. Até aprendi, porque depois disso, eu nunca fui de acreditar de inveja, mas depois disso aconteceu tanta coisa naquele dia que eu sofri muito. Tudo o contrário, né? Meu filho, o motorista, esse ônibus é maravilhoso, nunca quebrou, não sei o que, tá a gente indo no ônibus. Quebrou, nada, mentira. Que merda é essa? E cadê a gente consertar? Sério? No meio do nada.
Minha filha, uma viagem que era pra gente fazer em 7 horas, a gente fez em 12 horas. Você postou, você gravou, postou e... Não. Esse foi tô o só erro. Eu tô só resumindo. Não entendi. Primeiro o ônibus deu ruim, aí a gente conseguiu consertar o ônibus. Foi rápido. Só a gente ficou parado, tipo, 1 hora. Depois a gente se perdeu umas 5 vezes ou mais. Tudo dando o contrário. Na rua pequena, a gente dando ré na rua. Tinha que descer todo mundo. E vem, para. Teve outra rua que o cara teve que ir guiando a gente. Você não tem noção. Cara, aí entramos numa rua que era só mato. De repente, não tinha ninguém. De repente, veio um carro, aí eu falei... Pra esse caminho daí em tal festa? Aí o cara... Pelo amor de Deus, vocês se enfiaram num lugar que se vocês andarem só mais 1 quilômetro, vocês não tem como mais voltar. Vão ficar a madrugada toda aí até alguém achar vocês, porque não tem área. Ixi. E vão perder o show, porque não ia ter como falar com o contratante. Meu Deus. Primeira vez um contratante top do caramba. Falei, gente, e agora? Passou um cara numa motinha, uma motinha pequenininha, uma bizinha. Eu, nossa, pelo amor de Deus, você tá indo pra onde? E ele, tô indo pra festa. Eu, você me dá uma carona? Aí ele doeu, vai, amor. Não, calma O aí. cara todo, tipo... Na hora que eu vi meu marido lá subindo na motinha dele. Foi na moto, gente. E aí? Agora eu já fiquei com... você contando, eu imaginando a cena todinha na minha cabeça. Eu levei minha mãe junto. Minha mãe passando mal. Minha mãe não fala que tá passando mal. Se ela falar é porque tá muito ruim. Uhum. Ela com um paninho na cabeça assim, ó, na viagem. Pronto, a pressão dela tá lá nas alturas. Já foi. No meio do nada, sem comunicação, sem internet, sem nada. No meio do mato. Aí essa família que encontrou a gente falou assim... Eu tenho um sítio um pouquinho mais à frente. Que dá pra... A gente faz um caminho lá. Dá pra vocês fazerem a volta do ônibus lá. Chegamos lá. Tinha Wi-Fi lá. Tinha remédio de pressão pra ferir a pressão da minha mãe. Aí eu consegui entrar em contato com o contratante. Falei que o Felipe tava indo. E pensa que isso era... Acabou? Era Não. só o início do sofrimento. Mas a todo momento eu vi a mão de Deus. Isso. Porque olha o que acontece. Sabe o que ele falou? Eles vão lá 1 vez por mês naquela casa. Tipo, lá era assim, uma casa, você anda não sei quantos quilômetros pra ter outra casa e sem ninguém dentro de casa. E eles vão 1 vez no mês lá pra ver como que a casa tá. E justamente foi naquele... Justamente tava lá. E eles estavam esperando uma família que não foram. Fizeram um panelão de feijoada. Parecia que estava esperando a minha banda. Alimentou todo mundo que tava na estrada horas. Deus agindo o tempo todo. Foi. E aí, deu remédio pra minha mãe e tal. Eu fui conseguir falar com o contratante. Aí ele, não, Érica, para de chorar, que eu só chorava o tempo todo. Para de chorar, Felipe chegou aqui, eu vou colocar a banda que era pra vocês abrirem, pra poder abrir vocês. Botou a banda. Botou outra banda pra abrir. Botou outra banda pra abrir. E aí, eu vou enviar carros e tal, a gente cheio de gente. De repente, chega 2 golzinhos. 2 golzinhos. Eu vou matar, Felipe. Como que ele manda 2 gols pra pegar a gente? E aí o povo, não vai dar, não sei o que, as bailarinas. Falei, gente, vamos fazer o quê? Vamos só quem é necessário pra fazer o show. Tipo, lógico que as bailarinas são, mas não vai deixar de ter show se não tiver. Sim. Falei com elas, ficam lá na casa, aí tá elas indo pra casa. Eu não sei até hoje como coube todo mundo em instrumento. Eu, cabe, volta! E voltou as bailarinas. Só ia ter que ficar a minha mãe. A minha mãe com o motorista. Eu cheguei pra minha mãe, mãe, desculpa, não tem vaga pra você. Aí a motorista, olha só tinha um carro da guarda, que foi o que foi buscar a gente, e um carro da saúde, que foi o que foi buscar a gente. Meu Deus. A mulher falou, se passar mal alguém na festa, esquece, o carro da saúde tá aqui. Você nem só podia falar isso, né? Mas sua mãe tava passando mal. Isso. E também não tô falando o nome da cidade, né? Sim. E aí, tá bom. Ela pegou, a motorista falou, não, sua mãe não vai ficar aí, não. E foi Deus, porque minha mãe ia infartar, porque depois eu te contar o que aconteceu. Então, tá vendo? O carro da saúde serviu. Foi. Aí o meu bailarino colocou a esposa no colo e minha mãe foi. Cara, quando nós... Eles falaram, é atrás dessa montanha. E sobe e desce. E que merda, cara. Enfim, na hora que chegou, finalmente chegou. O show foi incrível. O povo de lá... Cara, parece que aquele dia foi selado pra isso mesmo, sabe? O povo de lá manda mensagem até hoje. Vai fazer 1 ano. Eu não paro de voltar lá o tempo todo, porque o povo lá ficou apaixonado lá pro nosso show, pro nosso trabalho. Aí eu pensei que acabou. Não acabou, não. Conseguimos um cantinho de área lá, falamos com o motorista. Eu não saio daqui de jeito nenhum. Que tinha outro caminho. A gente pediu pra ele ir pra outro caminho.
pra vir, que era Sim. melhor. Eu não saio daqui de jeito, não já andei, foi muito, já gastei, foi a gasolina, meu Ai, Deus. meu pai. Meu Deus, só começou. Pensa numa festa que não tinha carro. Não tinha. O carro da saúde tinha ido embora, o carro do coisa tinha ido embora. Era muito distante, uma festa distante, no meio de um pasto, vamos dizer Isso assim. tudo você acha que foi por causa da inveja? Você... Menina, Foi, não foi? Mas hoje também eu já penso que talvez seja outra coisa, né, amor? Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Caia Delas, o seu programa, o nosso programa, né? Toda semana tá aqui no YouTube da Câmara de Macaé. E antes de começar esse programa hoje, de apresentar a minha convidada também, eu já quero pedir para você não deixar de se inscrever, de apertar o joinha, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos nos grupos do Facebook, do WhatsApp, em todas as redes sociais, tá? E não deixa de seguir a gente também, tá? Que é @Câmara de Macaé. Então lá você vai ficar sabendo de tudo que acontece, várias informações, todos os programas que tem aqui na grade da Câmara. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Inclusive tem um outro programa que euzinho apresento também, que é o Câmara Cast, que toda semana ele também tá rodando aqui para vocês. Então, agora vamos apresentar a minha convidada, que é maravilhosa, Bethany Carvalho, psicóloga clínica e educacional. Acertei? Isso, Acertei. exatamente. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. E, enfim, quer falar alguma coisa? Diga pra gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui sendo entrevistada por você, né? E a princípio só isso. Ai, que bacana. Então, eu que agradeço, tá, por ter aceitado o convite. A gente sempre teve que botar aí na nossa agenda, né? Porque a agenda é muito turbulenta, a sua como psicóloga, né? Acredito que bastante também, porque você atende bastante. Tem uma clínica, que a gente vai falar também isso no decorrer do programa. Então, te agradeço por ter pegado aí um pouquinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Obrigada. E aí, já para começar, agora que a gente já falou, é psicóloga educacional e clínica e Isso. educacional, né? Falei até o Exato. contrário. Fala pra gente quem é a Bethany Carvalho e o que as pessoas podem ver de você nas redes sociais. Então, eu sou psicóloga clínica e educacional, né? Sou formada em psicologia, tá? Na Universidade Estácio de Sá. Atualmente eu trabalho no meu consultório particular e em uma clínica, né? Então, além disso, eu também sou psicóloga educacional, onde eu tô aí criando projetos de programas de saúde mental, onde a gente estuda sobre psicologia. Porque quando a gente se forma em psicologia, né? Muitas pessoas acham que só fica por aí, mas não. A psicologia, a ciência da psicologia, a gente precisa estar sempre em constante atualização. Então, né? Estudando muito a psicologia, a gente acaba aí aplicando com programas de saúde mental em empresas, instituições, né, em todos os locais. Então você sempre está se aprimorando, né? Sempre Sempre não tá consigo correndo ficar parada, né? Então a gente está sempre se atualizando, fazendo curso, congresso, workshop e criando, né, temas ligados à saúde mental. E o que te motivou a escolher a psicologia? Acho que até meio para complementar, assim, veio a psicologia primeiro ou primeiro veio uma outra coisa? Eu tenho uma paixão por isso, eu quero me formar nesse primeiro. Aí depois veio a psicologia ou sempre foi a psicologia? Eu sempre amei a psicologia, né? As pessoas sempre disseram, Bethany, você tem que fazer psicologia. Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Só que primeiro eu entrei na arquitetura mesmo por destino, né? Então eu fiquei na arquitetura por bastante tempo, cerca de mais ou menos 13 anos. E aí, a partir disso, eu fui e iniciei a vida na psicologia. Então, eu nasci para ser psicóloga, hoje eu entendo que eu amo fazer isso, eu amo atender, eu amo clinicar, mas eu não comecei pela psicologia, eu comecei pela arquitetura e a partir disso a psicologia. Mas onde foi que apareceu essa arquitetura aí? Assim, aconteceu, simplesmente, quando a gente vê, já tá dentro, tipo assim, ou como que foi? Conta pra gente. Aconteceu, porque assim, eu sempre gostei de estudar, né? Então, eu tive a oportunidade de ter um escritório de arquitetura para você trabalhar. E aí eu entrei e fiquei esse tempo todo. Só que aquele incômodo, né? Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, aquilo sempre fica ali. E aí chegou, mais ou menos, acho que eu tava uns 7, 6 anos na arquitetura e eu tive a oportunidade de começar a faculdade. E eu falei, cara, eu vou segurar essa oportunidade e segurei. E aí eu fui e iniciei na faculdade. Então, primeiro veio a arquitetura e a psicologia veio depois. Mas a psicologia só veio depois por questões financeiras, né? Você mais do que ninguém sabe que é difícil iniciar uma faculdade particular hoje, né? As pessoas que não têm condições. A gente que não nasce herdeira. Então, que pena, que triste. Então, eu demorei por conta disso, né? Iniciar a carreira. Mas eu sempre achei, e as pessoas que convivem sempre dizem, né? Eu nasci pra isso.
isso. Então, a psicologia sempre esteve em mim, só que eu demorei um pouco por causa das oportunidades, né? Por causa do lado mais financeiro, dizendo assim. Então, a arquitetura apareceu no momento quando você precisava de um trabalho. Não foi uma escolha sua. Inicialmente vou dar um não. exemplo assim, porque eu gosto muito do direito e teve um momento que eu fiz um pouco de nutrição. Não sei, que nada a ver uma coisa com a outra. Então, mas o seu, na verdade, ele foi por questão mesmo financeira. Você precisava trabalhar e aí você caiu. Sim, acabei. Foi assim que eu terminei o ensino médio. Terminei o ensino médio, a arquitetura foi meu primeiro emprego e eu fiquei bastante tempo. E só saí para entrar na psicologia. Então, foi uma coisa que veio primeiro, mas eu sempre me considerei, né, na área de humanas, digamos assim. Então, você foi, mas sempre sabia o que você queria. Sim. Sempre soube que era psicologia. Sempre soube, tanto que eu comecei a faculdade em 2016, né? E aí eu criei um projeto de saúde mental, um projeto social em 2018. Então eu estava ali no 3º a 4º período, que foi onde eu criei esse projeto. Então assim, muitas pessoas falam, né? Ah, você cria um projeto depois que você conclui faculdade? Não. Eu criei um projeto como estudante ainda na época, porque eu sempre me achei capaz de, né, fazer psicologia. Mas diferente do que a gente vê hoje tem muitas pessoas que falam, sou terapeuta. E aí você vai entender, a pessoa não fez uma universidade de psicologia. A pessoa fez um curso de 6 meses, 5 meses. Tem isso? E aí a gente fala que não. Então, assim, a psicologia é uma universidade, você faz lá 5 anos. São 5 anos. Né? Então, quando eu criei esse projeto de saúde mental social, ainda como estudante, foi bem no início da carreira. Porque eu sempre me achei capaz, mas eu precisava do quê? Da ciência, até para entender o que eu queria fazer. O primeiro dia de aula, não esqueço que a professora perguntou, né? Por que você tá aqui? E aí cada um foi dando a sua experiência. E aí eu falei, eu estou aqui porque eu quero ajudar os outros, né? Entre outras pessoas que falaram algo semelhante. Ela falou, então você tá no lugar certo. Porque na psicologia a gente tá ali para ajudar os outros, né? E ela fala que se você tá aqui para se ajudar, então vai fazer terapia. Porque a psicologia é cuidar do outro, né? É ter uma escuta técnica ali. Então, a gente tá ali para poder exatamente cuidar das pessoas e eu entendo que isso é minha missão de vida. Entendi. Você tá falando do seu primeiro dia de aula, que a professora perguntou. Deve ser alguma coisa muito recorrente entre os professores, porque quando a primeira vez que eu entrei na faculdade de Direito, né, porque eu já ingressei 2 vezes, não consegui terminar ainda. Mas vai chegar. Vamos devagarzinho. E aí, o primeiro dia de aula, o professor perguntou também para todo mundo que cada um queria. Aí um falou delegado, outro juiz. Ele falou, assiste o dia inteiro a TV Senado. Se você não conseguir, se você achar chato, se você não quiser ver, o direito não é para você. Falou eu nunca isso? esqueci disso. E aí eu fui assistir, eu não consegui ficar o dia inteiro, mas eu tentava entender aquilo, entendeu? Então, acho que é muito disso, os professores, eles querem... Porque muita gente vai por dinheiro, eu acredito muito no que tá dando mais, que hoje em dia, infelizmente, né, a gente... não posso falar por todo mundo, mas é um fator que conta bastante. Então, muita gente entra numa faculdade e vai visando dinheiro, não por vocação. Sim. Acho que deve ter isso bastante na psicologia também, né? Com certeza. E aí, o professor já fala logo, não adianta. Você vai bater a cabeça aqui 4, 5 anos pra uma coisa que você não tem dom, que você não gosta. Então, é melhor você descobrir agora, que você descobrir depois, né? Sim. E aí, você sempre soube também. Sim, o primeiro semestre, ele a gente fala, né? É como se fosse, assim... É o princípio de tudo. Porque ali você percebe realmente se você gosta ou não. Apesar de ser muita pincelada, né? É o início. Tem muitas pessoas que desistem ali no 4º, 5º período. Mas o primeiro é bem interessante. Quando você tem bons professores, e eu sempre tive isso, né? Eu tenho contatos de grandes professores até hoje. Isso te dá muito norte. Porque a psicologia, ela tem muitas áreas, são muitos setores. Né? Tem a psicologia educacional, organizacional. Né? Você consegue trabalhar em empresa, em hospital, na clínica. Então, ela abre um amplo para todos os tipos de pessoa. Tem muita gente que fala, existe um perfil para ser psicólogo? Eu sempre digo, tem que ter, no que você escolher, você tem que ser muito bom, porque existem muitas questões, mas uma coisa é certa, você está ali para cuidar de pessoas. Então, se você não tiver o perfil de cuidar de pessoas, você não tem perfil para ser psicólogo. E tem muito disso, psicólogo que não tem perfil e tá ali para, sei lá, nem sei, que por dinheiro ou algo assim, tem bastante. Infelizmente, tem pessoas que a gente percebe que não tem paciência ou quer trabalhar numa psicologia de classe média alta, né? Eu vejo muitas pessoas falando, eu quero trabalhar numa clínica, né, nos Cavaleiros, na sala do tal andar, só quero atender as pessoas da classe média alta. Então, daí dá pra você perceber que essa pessoa, ela não quer cuidar de pessoas. Ela tá focada ali na questão dinheiro, porque pessoas são pessoas, né? Pessoas que andam a pé, pessoas que andam de carro, de moto, pessoas são pessoas. Então, quando eu escolho a psicologia, é claro que, né, eu trabalho
com a psicologia, que hoje é a minha única fonte de renda, mas eu tô ali para ajudar, né? Eu faço um trabalho social, tem pessoas que eu cobro um valor, assim, muito mínimo, porque a minha intenção é ajudar aquela pessoa, né? Então, eu tenho até uma amiga que eu falava antigamente, psicologia por amor. Aí ela me corrigiu, até a Daiane, beijo, amiga. Ela me corrigiu e falou, não, Bethany, não é psicologia por amor. É psicologia com amor. Porque como a psicologia tem muito esse lado social, as pessoas acabam confundindo. Quer ser atendido, né, por nada. R$5 a consulta, sabe? E aí essa mesma pessoa, ela investe, né, um dinheiro muito grande em academia, em roupa, e não valoriza a saúde mental. Né? Então, sim, tem muitas pessoas que acabam indo na psicologia por dinheiro, focada ali apenas nas outras coisas que não são o principal foco da psicologia, que é o cuidar do outro. E hoje em dia, como é que eu posso falar? Acho uma pergunta aqui. Uma pergunta não, uma maneira de falar. Sobre a saúde mental. Hoje em dia, tá muito difícil, assim, em todos os sentidos, na verdade. Porque a gente passa por um período muito complicado, a gente já passou por uma pandemia que foi... Sim. Arrasadora para muita gente, para todo mundo, muita gente não, para todo mundo, no mundo inteiro. Sim. Como que é cuidar da saúde mental do outro e cuidar de si ainda? É difícil, né? Muitas pessoas falam, o psicólogo faz terapia, Isso, né? você Porque faz quando terapia? você fala de si, sim, tem que fazer. Não existe uma obrigatoriedade dentro da universidade. Mas eu acredito que todo mundo que trabalha com a ética, sim, tem que fazer. Porque a gente trabalha ali ouvindo, são muitas demandas, né? Então, sim, eu faço terapia, né? O ideal é que todo psicólogo faça terapia por essa demanda. E falando de clínica, falando de pacientes, sim, tem muitos pacientes que estão ali em sofrimento, né? Na maioria das vezes a gente está ali para receber as pessoas em sofrimento. Então, cuidar do outro é muito importante. E quando a gente fala para as pessoas, né, que eu falo para os meus amigos, né? Eu falo para os meus amigos, as pessoas próximas, que é muito importante a gente cuidar da saúde mental, porque uma saúde mental adoecida, ela vai mudar todo o destino da sua vida. As pessoas dão o nome de dedo podre hoje em dia, quando falam em um relacionamento, outras falam de sorte, né? Outras falam de quem indica quando a gente leva pro laboral, né, pro sistema do empregatício. Tem muita gente que fala, fulano só conseguiu um emprego porque alguém indicou. Na maioria das vezes a gente sabe que na nossa cidade tem muito isso de quem indica, mas tem pessoas que, se você perceber bem, aquela pessoa tá naquele emprego por capacidade mesmo, sabe? O que eu percebo hoje é que muitas pessoas não estão preparadas, não pro sentido da vida, que muitas vezes ela acaba atrapalhando, principalmente falando de pessoas pretas, né? Pessoas que não têm sorte na vida, que na maioria das vezes sim, ela tem a capacidade, ela tem a qualificação, mas ela não tem a oportunidade porque as pessoas não propiciam isso, né? Mas falando das pessoas no modo geral, a gente precisa estar preparado. E quando a gente fala de consultório, muitas pessoas vão lá pra gente apagar o fogo, né? No SOS. Então, tem alguma crise, a pessoa perdeu o emprego, terminou um relacionamento, tá com suspeita de algum diagnóstico baseado no Google, e aí ela entra dentro do consultório pra que a gente ali apague o fogo. E a gente não fala isso, porque o ideal é você procurar ajuda. No caso, a prevenção à saúde mental, ela acontece antes disso tudo. Porque a terapia, ela ajuda você no modo geral. Desde o autoconhecimento, desde o tratamento psicológico, desde a cura, entende? Então, você não tem que buscar ajuda apenas por ter alguma coisa. A partir do momento que você sabe que a saúde mental, ela vai ajudar você a ter escolhas melhores, vai ajudar você a não ser uma pessoa que está ali sendo persuadida por outras pessoas, vai ajudar você a entender você. Porque eu vejo hoje muitas pessoas nessa questão, o que você gosta? A pessoa fica meio perdida. Deixa eu perguntar à minha esposa, ou deixa eu perguntar ao meu filho, ou deixa eu perguntar à minha mãe. As pessoas não sabem hoje o que elas gostam, né? Então se vê que hoje a maioria das pessoas tem uma vida baseada no que o outro deseja. E quando você tá dentro da terapia, a gente trabalha muito autoconhecimento. Quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você dorme e coloca a cabeça no travesseiro? Entende? Então a gente faz esse cuidado para a pessoa poder entender quem ela é. Se essa dor de fato é dela, se essa dor de fato é do outro. Então essa autonomia, ela é construída junto com o profissional dentro do consultório. Essa foi profunda, essa quem é você? Sim. Eu ainda não faço terapia. Deveria muito. Inclusive, essa semana eu falei no Instagram, nos stories, que eu tô precisando mesmo. E todos os meus amigos que fazem terapia, e por incrível que pareça, uma grande maioria faz, por incrível que pareça não, né? Eu que tô atrasada mesmo. Mas uma grande maioria faz, e você fala, cara, tem que fazer terapia, não sei o que, e eu tô aí demorando pra fazer terapia. E quando eu fizer,
eu também vou ser essa pessoa de falar, você tem que fazer terapia, sim. porque a saúde mental, às vezes eu tô tão cansada, mas é o cansaço mental, né? É muito mais do que o físico. Às vezes que a cabeça não para, você deita no travesseiro, a cabeça tá rodando, às vezes você não consegue dormir, e às vezes uma terapia, né? Você sentar, você conversar, botar pra fora a sua dor, enfim. E às vezes eu acredito muito, tá? Você pode até me corrigir se eu estiver errada, às vezes não é nem um problema nosso. O problema é no outro, no terceiro, Sim, no quarto, e a gente tá carregando isso. Sim. Né? Eu acredito muito que seja isso. Deve ter bastante pacientes que levam esses questionamentos para você, e aí você, de alguma maneira, você acaba desafogando. Sim, a né? gente acaba escutando, né? Porque a gente fala que a cura tá pela fala, né? Então, essas pessoas que na maioria das vezes têm relacionamentos ruins, ou passa muito tempo ali ouvindo o outro, decidindo pelo outro, ela acaba não se conhecendo, né? Então, quando ela chega no consultório por algumas questões, tem pessoas que falam, eu tô aqui porque era pra minha esposa estar. Se minha esposa não tá, eu estou aqui nesse lugar. E aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe o quanto aquela pessoa tem algumas questões permissivas, o quanto aquela pessoa tem decisões que, na verdade, não são decisões dela, ou são do chefe, né, ou do líder, ou de qualquer outra pessoa que não seja dela, e que isso sim causa sofrimento, né? Eu tava com alguns pacientes essas 2 últimas semanas que eles falavam sobre diagnóstico. O que eu tenho, o que eu tenho? E aí um paciente falei, você não tem nada ligado a um transtorno. E ele queria ter. Ele, não, eu queria ter um transtorno, porque assim, todo mundo tem. Então, foi entendi. por esse caminho. Assim, eu já sei o meu problema, eu quero a solução. Sim, entende? Não é sobre ter ou não um transtorno. Você tem um sofrimento, e nem sempre sofrimento advém de um transtorno. Advém de um fato que você está vivendo ali que causou. Isso já é o suficiente para você tratar. Porque isso já vai determinar toda a sua trajetória, vai determinar você está trabalhando bem, não está, você perder a sua atenção, né? Então, a gente sempre cuida do modo geral da vida do paciente. Isso é bem importante. E para você, assim, foi difícil no início, ou de repente não, né? No início da sua carreira, em não levar para casa o que descarregavam, né? Não sei se seria essa palavra, para você no consultório. Às vezes você, cara, em casa você ficou pensando em algum paciente seu que você queria ajudar de uma maneira melhor. Tem como você não levar isso para casa? Isso para Bethany mesmo? Sim. Então, tem sim. Tem certos pacientes, né? Como eu trato muitos pacientes com ideação suicida, que são em situação de emergência, que eles têm uma demanda muito maior do profissional do que o outro paciente. Em alguns casos, sim. Mas não é na maioria deles, né? Por isso que a gente fala que é o ideal a gente fazer a supervisão, que supervisão é quando a gente está ali trabalhando com outro profissional que tenha mais experiência, ou que entenda mais de uma determinada patologia, de um determinado, né, caminhar, digamos assim. Então, por isso que é importante, quando você tem a supervisão, quando você faz a sua terapia particular, você consegue ter segurança, entende? Então, em alguns casos, quando o paciente é muito grave, a gente pode levar assim para casa, mas no sentido de estudo, para entender aquele paciente, entende? Porque o paciente, a nossa terapia, né, como profissional, com o paciente, eu como profissional, ela não fica só naqueles 40 minutos, 1 hora que eu estou atendendo. O paciente vai embora e eu continuo estudando o caso dele. Entende? Só que essa questão de levar para casa, que você diz no sentido de ficar pensando, se isso pode atrapalhar o meu pra dia. Bethany, pessoa... Só quando é caso assim, muito grave mesmo, né, de ideação suicida ou qualquer outra coisa, que isso acaba acontecendo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Caia Delas. E hoje eu estou com uma convidada maravilhosíssima, uma amiga querida. E eu tinha que trazer ela aqui no programa para vocês conhecerem um pouco mais dela, conhecer o trabalho dela, que é um trabalho incrível que ela tem aqui na cidade. Tá? Mas antes de apresentar para vocês a minha convidada, minha amiga querida, eu quero pedir para você não deixar de nos seguir em todas as redes sociais, tá? Então, @Câmara de Macaé, tanto no YouTube quanto no Instagram, em todas as redes sociais. Então já deixa o like, deixa o comentário aqui no final desse vídeo também, pra gente saber que você gostou desse vídeo. Compartilha com seus amigos, que é muito importante, tá? Para que eles conheçam o nosso trabalho aqui na Câmara também, os outros programas que aparecem aqui também, tá bom? Então antes de tudo, vamos começar logo, apresentar logo a minha... Eu fiquei até nervosa com a sua presença. Amanda Gonçalves, nutricionista maravilhosa. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço, assim, é um prazer estar aqui, né, revê-la novamente. Ai, fico até emocionada. Ai, emocionada. E, gente, é muito bom porque a gente já se conhece. Já. E aí o papo vai fluir, né? Demais. Ainda mais nutrição, né? É verdade.
Você ama, é uma área que você gosta. Já começa logo a falar pra gente, que você é nutricionista, mas antes você também trabalhou em outras áreas. Exatamente. Então conta pra gente quem é a Amanda Gonçalves, um pouquinho da sua trajetória, essa mulher multifacetada, maravilhosa. E aí depois a gente vai entrar nesses assuntos aí. Então vamos lá, né? Antes de ser nutri, né, eu gosto sempre de falar que eu tenho várias profissões, né? Embora eu ame todas, essa que mais me move, né? Então eu sou técnica em enfermagem. E técnica em enfermagem no trabalho, eu trabalhei numa clínica de saúde ocupacional por 6 anos. E nesse meio tempo eu fiz técnica em segurança do trabalho também e fui indo nesse ramo, né, nessa carreira, na área da segurança. Que também é cuidar das pessoas, né? Não deixa de ser um cuidado. E eu trabalhei numa empresa por 4 anos dentro do setor de meio ambiente, né? Saúde, qualidade, meio ambiente e segurança. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, meu Deus, Cara, eu sempre gostei de me alimentar bem, fazer exercícios e tal. Porque, na verdade, eu queria ser médica cardiologista. Eu falei assim, não. A cabecinha da Amanda sempre movimentada. Sempre fui muito estudiosa. Falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, aqui em Macaé, por N motivos, não consegui fazer. Eu falei assim, não, o que me move também, até então eu achava que era isso, era fisioterapia. E eu ia embora pra campus na época pra poder fazer. Cheguei a ver lugar pra ficar e tudo. Aí, na época, Macaé deixou de fazer o transporte, né? Que antigamente tinha muito, né? Tanto... Quissamã, Macaé, Carapebus, aí parou, falei assim, cara, aqui agora, né, porque vai ser um custo a mais pra mim, como que eu vou fazer a faculdade lá 3 vezes na semana? Porque né, no primeiro tempo eu ia ficar 2, 3 meses indo e vindo, falei assim, caramba, e agora? Passei em frente aqui à universidade e falei assim, cara, acho que eu vou fazer nutrição, hein? Assim, do nada, despretensiosamente, você só... Do nada, eu já gostava de fazer receita, eu tinha inclusive até um Instagram, que na época se chamava Low Carb, desde 2018, eu não tenho meu Instagram desde agora. Falei assim, cara, eu vou fazer, resolvi fazer. Aí eu comecei a gostar, mas no 4º período, quando chegou no estágio de atendimento, eu falei assim, é isso. E assim, a nutrição, ela move as minhas veias. Sou eu, sabe? E eu sou completamente apaixonada pela nutrição. Mas até o 4º período você ainda não tinha certeza se era isso, não, você só estava indo. Não, porque não tinha as matérias específicas ainda de nutrição, era muito superficial. E você continuou indo. Eu já teria desistido. Continuei focada. Focada. Aí eu falei, meu Deus, é isso. Aí fiquei completamente alucinada, comecei a fazer inúmeros cursos extras e trabalhando, fazendo faculdade, né? Aí no final eu já comecei a fazer uma pós-graduação e fazendo curso e trabalhando e a vida foi fluindo. Aí, hoje eu sou, né, tenho várias formações, como técnica em enfermagem de trabalho, técnica de segurança, sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, né, nessa pós-graduação, e graduanda em nutrição esportiva, e sou paramédica e resgatista também. Que isso, e outros inúmeros cursos que eu tenho, que agora não vou lembrar, mas esses são os pilares, assim, Você da minha... Você sempre gostou de estudar? Sempre veio desde de pequena, você sempre foi aquela pessoa que estava sempre em movimento? Sempre, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Então, a enfermagem, a gente cuida de pessoas, né? A área da segurança também, só que de uma outra maneira, de um outro sentido. E a nutrição também, né? Só que a nutrição realmente é o que me move, assim, né? Porque a alimentação, ela nutre o nosso organismo, né? Então, acoplar e agregar o que eu amo, o que eu gosto, entregar resultado. Não tem dinheiro, não tem nada que pague isso. A nutrição, pra mim, assim, é mais do que uma profissão, né? Amo as minhas outras profissões, né? Conquistei muitas coisas com elas. Mas a nutrição é de brilhar os meus olhos. É a menina dos olhos, né? O que te move, o que te enche de olho. Dá pra ver, você fala sorrindo. Dá pra ver, você fala sorrindo mesmo. Você tem um amor muito grande por sua profissão. Mas deixa eu te falar, você atende, tem um consultório, como é que é? Como é que a pessoa faz para poder ter a Nutri Amanda Gonçalves? Bom, hoje eu tenho várias redes sociais, tenho Instagram, tenho YouTube, tenho TikTok, mas hoje meu foco maior é no Instagram, então é lá onde eu faço todas as minhas postagens. E lá tem o meu contato, então hoje é só agendar uma consulta, entrar lá no WhatsApp, que inclusive eu lancei, né, esse mês a minha mentoria, né, da Reage e Emagreça,
Emagreça, né? Que a Reage Emagreça, ela é um divisor de águas, ela já está transformando a vida de inúmeras pessoas, né? Através dos meus pilares, inclusive. Então, aí eu tenho uma página, né, da Reage Emagreça, né, também para que você se sinta ali abraçado, acolhido. E na Reage Emagreça eu ensino os 5 pilares, né, aos pacientes. Por quê? Hoje a nossa rotina, ela atrapalha muito a gente, né? Então, é trabalho, casa, tudo isso. Então, eu não entrego só um plano alimentar, né? Eu gosto de falar, ontem eu até dei um treinamento, ministrei um treinamento online, que faz parte da mentoria, inclusive, que eu falei para paciente o seguinte, que às vezes a gente carrega um peso muito grande nas nossas costas, né? E quando eu falo peso no contexto geral, emocional, achando que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que eu vou comer mesmo porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã e tudo mais. Então, são mentalidades que eu trago através da mentoria, né? Então, realmente é um divisor de águas, sabe? E tem, assim, surgido muito fruto mesmo. E a mente sabota muito? Inclusive, o tempo inteiro, né? eu dou um treinamento sobre isso, né? Existem vários sabotadores que atrapalham a gente. O tempo, a gente dizer, eu vou deixar pra depois, eu não consigo, né? Aquele auto não pertencimento, a gente às vezes não se sente pertencente daquilo, né? A gente não tem consciência de quem a gente é em relação à alimentação. Nutri, como assim, né? Até no lugar que a gente vai, o respeito que a gente precisa passar para as pessoas, né? Então, tudo isso acaba nos sabotando, né? Mas eu tenho 3 filhos, eu não tenho um apoio, um suporte. E é difícil, mas a gente precisa dominar, né, isso. Então, é isso que eu ensino também. Disciplina, entender o que é a dieta da moda, o que ela faz, os malefícios que ela proporciona, né? Então, realmente é um divisor de águas, assim. Eu sou sabotada o tempo inteiro. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Porque a rotina de trabalho é muito grande e aí a gente vai fazer o quê? Atividade física, vai botar um esporte, alguma coisa. Só que você faz e não vê um resultado. Aí depois a gente conversando aqui, eu vi que é o quê? A minha preguiça. Aí eu fico com preguiça, porque eu sei que eu tenho que comer. É 70%, né? Como você falou, da alimentação. Então, aí, às vezes, eu prefiro dormir do que fazer a comida, gente. Tá toda errada. E não tem como... Não tem Nutri que me ajude nesse caso, né? E isso é um rompimento que a gente precisa juntas fazer, que é dia após dia. Então, são acordos, sabe? Às vezes tem pacientes que só precisam conversar. Pô, teve algum problema familiar, aconteceu alguma coisa, ou tá estressado, deu um problema no trabalho. E por descontar na comida, às vezes só precisa falar o que aconteceu, colocar pra fora, sabe? E o escape dele, às vezes, acaba sendo a comida. Então, por isso que, inclusive, na Reage Emagreça, a gente tem um módulo, né, com a doutora Mariana, que é psicóloga. Então, assim, é importantíssimo a gente pensar não só na alimentação como base, mas o que está de trás dela, né? Por detrás dela. E a gente fala isso mesmo. Caraca, tá frio. Caramba, eu não consigo hoje. Então, romper essa barreira é difícil. E como romper ela, né? Então, é isso que a gente precisa entender, como fazer isso, né? E é difícil. Emagrecer é difícil. Uma paciente minha perdeu recentemente 16 quilos. Outro perdeu 8, 10 quilos. Então, emagrecer é mais difícil do que engordar. Né? Do meu ponto de vista, sim. Porque não é só você ter o resultado. Várias coisas ali no meio do caminho precisam ser ajustadas, né? O aprender a dizer não nesse momento, né? Ter a consciência de quem a gente é em relação à alimentação, ou estar em um ambiente e falar assim, caraca, será? E as pessoas que convivem dentro de casa, que às vezes levam alimento dentro de casa. Isso. Então, não come só dessa vez, não tem problema. É uma vezinha que você vai comer. Só Nutri não vai nem saber, não, que nada. Um pedacinho que você comer, não vai fazer. Aí você não consegue comer um pedacinho, você acaba comendo a bandeja, você acaba comendo tudo, né? Exatamente. Então, é isso que eu trato. Eu não chego, só entrego um plano alimentar pra você. Entendi. Sabe? Existem, claro, as minhas consultas individuais, eu faço. Mas hoje o próprio paciente está saindo da consulta individual e está vindo para a mentoria, porque ele entendeu, eles, né, são vários, praticamente 90% hoje dos meus pacientes, eles entenderam que um acompanhamento, né, baseado em um conjunto de disciplinar, um treinamento, um entendimento, mandando mensagem, um acolhimento, ele é muito mais importante do que só a entrega do plano alimentar, fazer aquele acompanhamento, depois
depois de retornar. Realmente a mentoria ela é mais aprofundada, digamos assim, né? E os resultados são incríveis. Não só para o objetivo, seja emagrecimento, hipertrofia, ou um paciente com a glicose alterada, ou com gordura, independente do que seja. Mas eu gosto de falar, até no treinamento eu faço assim, ó, é a escadinha, né, do processo, porque o resultado você vai ter, mas é o processo que você vai falar assim, caraca, eu cheguei, eu consegui, eu aprendi a dizer não, eu venci a preguiça. Teve uma paciente que mandou mensagem ontem falando assim, Amanda, hoje já é o 4º dia que eu consegui levantar, venci minha preguiça e botei a roupa e fui treinar. Pra ela, isso foi um rompimento muito grande, sabe? Que a gente fez um acordo, a gente se fala todo dia, sabe? Sem falhar. Então, assim, é um acordo que ela teve de um propósito comigo, de falar assim, cara, se eu não fizer... E tá funcionando, né? Pro crescimento dela, até ela conseguir ir sozinha e deixar de precisar da Amanda, né? De ter essa dependência. Que o objetivo é esse. É segurar na sua mãe e falar assim, olha, eu tô com você. Cindy, eu tô com você. É difícil, vai ser difícil, mas eu estou com você nisso. O processo é difícil, né? Total. Pra você chegar até onde você quer. Total. Na verdade, o processo é difícil em todos os sentidos da vida. Tudo que você for fazer. Pra saúde, mental, enfim, tudo. O processo é muito... às vezes é demorado. Às vezes eu acredito que assim, a gente sempre quer as coisas na hora, que seja muito rápido. Nossa, eu vou começar hoje e semana que vem eu já perdi 20 quilos. Exatamente. Ou então, como eu treino bastante, né? Então eu sempre tô à busca da hipertrofia que nunca vem. Mas aí eu já botei na minha cabeça. Eu já tenho eu sou muito difícil de engordar. Então eu já sei que esse é o meu biotipo. Essa aqui sou eu. O que eu posso fazer? Eu não vou ficar me sabotando, tentando fazer 1001 coisas. Eu tenho que entender o meu processo e ir devagarzinho pra chegar até onde eu consigo. Exatamente. Não é? Então, isso que você fala bastante. E aí que muitas das vezes as pessoas pulam esse processo, porque o mais rápido é melhor. Sim. Porque isso te satisfaz internamente. Só que isso é a curto prazo. Então, é isso que eu mostro aos meus pacientes. Eu ensino, eu explico. O resultado não foca nele. Vamos focar na sua saúde, em nutrir o seu organismo, em você aprender a dizer não, em você aprender a dizer sim, em você chegar em um lugar e quando você dizer não a segunda, a terceira vez, em vez de você ouvir falar assim, eu não acredito que a Cindy não vai comer isso. Gente, ela deve estar com febre, deve estar com doente. Acho que todo mundo já ouviu isso. E ela falou assim, nossa, então tá bom. Aí a pessoa te respeitar. Sim. Quando eu ministro palestra, aí sempre tem aquela mesa, né? Farta, aquela coisa maravilhosa. Aí eu chego, a primeira coisa que todo mundo fala, Nutri, eu só comi isso aqui, ó. Nutri. Mas é porque é autoridade. É ter a consciência de quem você é. Foi tipo aqui nos bastidores que eu falei... Pessoal, tem água aí? Eu falei, podia ser uma Coca-Cola. Exato. Não foi? Aí daqui a pouco eu me corrigi, eu falei, um suco verde. Foi exatamente isso, né? Porque a gente se corrige. Tudo mais. E eu nem tô mais tomando refrigerante, tá? Glória a Deus. Eu parei, tá? E eu não tô sentindo falta. E eu fui assim, fui deixando. Foi natural. Foi natural, não é uma coisa que você vê alguém tomando assim, vai passar batido. Já não tenho. Aí eu só tenho que entender os outros processos que estão um pouco mais complicados. Mas eles vão vir, tá? Não, tá dando certo, vai dar certo. E já aproveitando aqui esse gancho que a gente tava falando de ajustar a dieta, essas coisas, tem uma pergunta aqui, ó. Como que pode ajustar uma dieta de uma forma saudável? Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Macaé Delas, mais uma semana aqui com vocês. Quero muito agradecer por toda semana vocês estarem aqui conosco, tá? E já peço para você não deixar de seguir a gente em todas as redes sociais, tá? @Câmara de Macaé, no Facebook e no Instagram, e aqui também no YouTube você consegue compartilhar esse programa, essa live, enfim, com os seus amigos nos grupos do WhatsApp, do Facebook também, que tem bastante grupo, né, do Instagram, enfim, só compartilha pro pessoal vir para cá conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que tem vários outros programas aqui na Câmara muito interessantes também, tem outros que eu apresento, tem outros apresentadores também incríveis, e eu tenho certeza que algum programa você vai se identificar, tá? E agora eu vou apresentar a minha convidada, tá maravilhosa, ela tá um pouquinho nervosa, mas muito nervosa. Elaine Fonseca, gestora da FX Treinamentos, muito obrigada, Obrigada por ter aceitado o convite.
e por estar aqui comigo. Obrigada, eu agradeço muito a presença, viu? Passou o nervosismo? Ainda não, deixa eu ver. Eita, tô tremendo. Não, ainda não. Acho que até daqui umas 3 horas, eu acho que eu vou estar bem. Não, vai dar certo. O programa vai ser incrível com você, que a gente tem muito o que falar. Na verdade, a gente quer conhecer a Elaine Fonseca, que é a gestora da FX Treinamentos, como eu falei. Você é CEO, né? Sim, uma palavra é uma mais... palavra chique. A palavra chique, a gente tem que botar uma palavra sim, chique sim. aqui no meio. Sim, a gente é brasileiro, mas eu gosto do inglês no meio das Isso. coisas, né? Exatamente. Pra ficar mais chique. chique, né? Vai ficar uma coisa diferente. E a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Elaine e como é que chegou até FX Treinamentos? Então, eu cheguei por causa do meu marido, né? A área de segurança do trabalho nunca foi uma área minha, né? Eu sempre cuidei de áreas administrativas, mas nunca na área de segurança do trabalho. Ele já tinha uma empresa, né? O meu marido, João Alves, já tinha uma empresa de segurança do trabalho, que é exatamente parecida com a FX. E quando nos casamos, ele falou assim, pera, eu não vou te deixar em casa, você não tem perfil de dona de casa. Nossa. Vou te dar umas responsabilidades. E me levou para trabalhar com ele. Desde então, isso já foram 6 anos, eu nunca parei de trabalhar. Desde que ele me botou, me pisei a primeira vez na empresa, eu nunca mais saí da empresa. E você gostou desde a primeira vez que você foi? Então, não. Porque eu nunca quis trabalhar na vida. Eu não gosto de trabalhar. Eu achava, pelo menos. Eu sempre botei isso na cabeça dele. Falei assim, não gosto de trabalhar, me deixa em casa. Você é a esposa troféu, vou te lavar, passar, cozinhar. Hoje tem muito isso. Você é a esposa troféu, me deixa dentro de casa. Aí ele falou assim, não, vamos lá, eu acho que você vai gostar, vai ter alguma coisa na mente ali pra poder se preocupar. Eu falei, tá bom. Fui a primeira vez pra empresa. Cheguei lá, tudo errado. Ixi. Pensa, uma empresa bagunçada, desorganizada. Eu falei, sim. Jesus. Falei, João, no final do expediente chamei ele. Falei, João, eu posso até voltar pra cá, mas vai ter que ser do meu jeito. Aí ele, tá, mas qual é o seu jeito, Elaine? Eu falei, primeira coisa é mandar todo mundo embora. Meu Deus, sério? Foi exatamente assim. Então você tem esse poder nem você sabia que você tinha esse poder de liderança. Não sabia. Aham. Eu acho que realmente foi um pouco de Deus ali naquele momento. Primeiro que eu tirei ele de uma situação muito complicada, que ele realmente estava com maus funcionários, infelizmente não eram Sim. pessoas que estavam agregando na empresa naquele momento, e ele não conseguia identificar isso porque ele não ficava dentro da empresa. Ah, entendi. Aí ele não tinha esse olhar, né, criterioso de uma pessoa olhando ali, E não tinha ninguém ali dentro para ser os olhos dele. Não tinha. E quando ele me botou ali dentro, eu acabei exercendo esse papel de olhar com critério cada um, ia nos setores, viu o que cada um fazia. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada. As coisas não estão fluindo aqui dentro como deveriam estar fluindo. No primeiro dia você já viu? No primeiro dia eu identifiquei. Seu poder, seu olhar de águia você já identificou. Aí eu olhei, fui andando pelos setores, acabou, deu 5h30 da tarde, inclusive eu comecei a trabalhar numa sexta-feira, tá? Nem foi 5h30, foi 4h30, porque às sextas-feiras o expediente acaba mais cedo. Aí deu 4h30 da tarde, acabamos o expediente, eu falei, João, vamos conversar. Você quer que eu venha trabalhar com você? Eu até venho. Mas vai ter que ser do meu jeito. Ele, ok. E qual é o seu jeito? A gente vai começar mandando todo mundo embora. Ele, Elaine, como a gente vai pagar esse monte? Eu falei, não sei como a gente vai pagar, mas a gente vai pagar. Vamos mandar todo mundo embora. E foi feito? E foi feito. Tiveram pessoas que a gente mandou embora na primeira semana. Outras pessoas pediram pra sair porque viram que as coisas estavam diferentes, né? Porque não tinha dono a empresa. A empresa era gerida por ninguém. Então, quando eles viram que ia ter um dono, algumas pessoas já começaram a pedir pra sair, começaram a pular do barco antes mesmo da gente pedir. Vai começar a apertar pro meu lado, exatamente. Então é melhor sair logo. Então, assim, e foi aí que começou tudo. A FX nasceu aí nessa organização, né? Aí nós começamos numa salinha aqui no centro, na Rui Barbosa, nós tínhamos 2 salas, aí aproveitamos 1 ou 2 pessoas dessa antiga leva, né, de funcionários, contratamos outras, aí passou 2 anos, conseguimos ir para um lugar melhor e maior, nós estamos hoje na Dr. João Cupertino, de frente à Praça Veríssimo de Mello, continuamos no centro, né, e expandimos tanto territorialmente como, né, de colaboradores. E hoje eu faço a gestão da FX, né, o João ajuda, né, de alguma maneira ele ajuda a gente, mas ele é muito mais operacional e eu cuido de toda a parte administrativa da empresa. A cabeça hoje é você. E tava faltando cabeça, isso. Teve cabeça, braços. Eu sou meio multitarefas. Então, o João, ele meio que ele não sabia, mas ele, de alguma maneira Deus ali iluminou e falou assim, você precisa de uma pessoa pra poder ajudar, tocar o barco e tudo. E ele foi sem pestanejar, de primeira, desde quando você falou. Nada que eu falava
que ele botava pé assim pra trás, sabe? Tudo ele entendia, porque assim, eu falava que tava errado, mas explicava porque tava errado. Tipo, eu não só falava assim, não, João, tem que mudar essa caneca de lugar. Não, Elaine, me fala por que eu tenho que mudar a caneca de lugar. Não, tem que mudar a caneca de lugar, porque aqui ela não tá fluindo bem. Então, assim, eu dava um direcionamento, mostrava que estava errado e dava já uma solução para poder aquilo fluir de maneira melhor. Então, assim, iniciei dessa forma, né? Fui indo, ele foi cada dia ganhando mais confiança, né? Na forma que eu trabalhava, a ponto de hoje ele não estar tão presente como ele era no início, né? Sim. Da FX. Então, assim, hoje 90% do que fazemos graças a Deus, obviamente, os colaboradores que temos hoje, graças a Deus eu tenho uma equipe muito concisa, muito boa, bem fortalecida, e 90% quem cuida da parte administrativa sou eu. Ele dá uns pitaquinhos aqui e ali, mas... é com ela, resolve com ela. Exatamente. Ela falou, tá bom. Ela não mais ou falou, menos então tá isso. bom. Entendi. Você, quando você, vamos voltar um pouquinho pra trás, você, como você falou, você não trabalhava nem nada, mas você não sabia, não passou um momento assim na sua cabeça de, caramba, eu tenho eu posso ser líder de alguma coisa, não? Porque algumas vezes as pessoas já nascem com esse dom. Acho que você já nasceu, mas estava meio adormecido, né? Pode ser. Na infância, eu sempre fui muito mandona. Eu sempre fui líder na infância. Eu tenho um histórico meio de líder. Minha mãe então, já veio daí. Se minha mãe estiver ouvindo, ela vai saber disso. Então, já veio daí, né? Então, assim, eu sempre fui muito líder mesmo, mas eu nunca exerci isso profissionalmente. E aqui, quando, né, eu tive a oportunidade da FX, né, foi involuntário. Né? Eu tenho um instinto muito de ensinar. Acabou que foi involuntário isso. E fluiu e tá fluindo, graças a Deus, até graças aqui. a Deus. Então, quando você tá falando que você já gostava já disso, então seu... eu juntei o útil ao agradável. O seu poder de liderança já veio desde sempre. Sim. Você só não sabia como direcionar, né? Eu já era influenciadora digital desde Já. meus 5 anos de idade. Nem existia Instagram, mas eu já era influenciadora digital. Já era uma influenciadora, já usava o poder da palavra para poder... Desde a escola. Era desse jeito. Se eu pedisse o coleguinha pra me dar o lanche dele, eles me davam. Que isso, Ela? Eu era muito nesse convincente ainda. Vibe, deixava os outros com fome, deixava. Contava aquela história triste. Eu era persuasiva. Entendi. Até hoje eu sou. Aí deixa eu te falar, nesse tempo dessa transição da empresa que mandou o pessoal embora, durou quanto tempo? Foi pouco tempo, um mês, que já tava tudo mudado, que a Elaine chegou e mudou tudo? Que a gente mandou todo mundo embora em menos de um mês. Que isso? Muito menos de um mês. Por É o que eu tô te falando, na mesma semana a gente já mandou... Não, se no quase mesmo todo dia mundo. tu já chegou e já falou. E aí na mesma semana uns pediram pra sair. E em um mês eu acho que a gente já tava zerado. Já tava com o da pessoal galera novo, da antiga. Sim. E aí se renovou. Sim, começamos a fazer contratações novas. E foi fluindo. Uns entravam, saíram. Sim, né? sempre acontece, normal né? ao longo desses 6 anos, né? Tivemos ajustes dos colaboradores, mas a troca principal mesmo foi feita já no início. Então não houve arrependimento da troca do pessoal, Não. assim, falar, nossa, eu fiz uma besteira. Não. Precisava ser mexido. Hoje o João tem total entendimento de que realmente ele perdeu a mão, né? Justamente por ele ter saído. Eu acho que o empreendedor, ele não pode entregar a empresa dele na mão de qualquer um. Sim. O dono, ele tem que ficar dentro, ele tem que ficar de olho. Ainda mais o microempreendedor, que nós somos pequeno empreendedor. A gente não é dono de uma superpotência. Ainda não, tá? Breve a FX será uma superpotência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas empresas pequenas, principalmente familiares, elas precisam ter o olhar do dono mais aproximado. E ele não tinha o tempo de ter esse olhar do dono, porque ele acabava tendo que estar muito na rua. Porque ele dava aula, ele fazia vendas, então ele precisava estar na rua, né? Era necessário ele estar na rua para angariar clientes para dentro da empresa. Então, assim, hoje, como eu não faço papel comercial, eu sou realmente administrativa, eu posso ter esse olhar de perto, eu consigo identificar quando o erro está para acontecer ou quando está acontecendo e consigo solucionar rápido, porque eu estou dentro. Sim. E aí ele do lado de fora, aconteciam erros, ele não tinha esse Não domínio. via, ou então o que passavam para ele não era exatamente aquilo. E a pessoa vai virando uma bola de neve quando você não tem mais o controle do que acontece, né? Então o microempreendedor, ele sabe que assim, precisa desse tempo dentro da empresa, né? Obviamente que a empresa tem que andar sozinha, ela anda sozinha. Só que tem um tempo que você tem que, não digo gastar, mas você tem que tirar um tempo para estar dentro, sabe? Para estar perto, para saber como está fluindo os procedimentos. E eu gosto disso, eu gosto de procedimentos. Você se descobriu nisso. Eu gosto de acompanhar, Pra quem não queria trabalhar, você... Ai, minha filha, olha. Como é que foi isso? 5 horas da manhã. Feliz. E durmo 11 horas da noite.
meia-noite, tranquilamente, não me incomoda. Sério? Sério. Eu sou a primeira a chegar e a última a sair todos os dias. Então Todos você os realmente dias. se Amo. encontrou, acho que você não Amo. se vê fazendo outra coisa? Não. Eu amo, tendo só várias empresas, óbvio, mas sempre cuidando de pessoas e de qualidade. Eu amo a qualidade do serviço, na entrega. Eu sou louca por qualidade. Sou fissurada em qualidade. Qualidade de entrega de produto, de serviço. Como você falou, trabalhar com pessoas. Eu É amo. difícil trabalhar com Mas eu pessoas? amo. Porque essa, pra mim, como gestora, perdão, Cintia, Não, fica à assim, vontade. é satisfatório você pegar uma pedra bruta e você transformar e você fala assim, cara, eu ajudei, sabe? Tem um Exato. dedinho meu ali. Então, assim, a gente tem uma funcionária aqui que é a mais antiga, a Lívia. Te amo, tá, Lívia? Ela sabe disso. Que é nítido, e cada reunião que a gente faz, o crescimento pessoal e profissional dela, e tanto o meu também, ao longo desses anos, eu cresci profissionalmente, graças a Deus, muito também. E graças ao ensinar. Eu sempre falo muito pra elas, né? Que ensinando a gente aprende muito mais. Então, assim, eu gosto de lidar com pessoas, mesmo sendo algo muito difícil, muito desafiador, pra mim é satisfatório demais. Você vê que você pegou, a gente gosta muito de pegar jovem aprendiz, estagiário, ver que a gente pegou esse jovem e transformou ele num profissional. Que ele pode sair da nossa empresa e ser o que ele quiser. Sabe? Que ele pode voar e alcançar o que ele quiser e desejar. Porque, assim, a gente deu um bom fundamento e uma boa base pra ele. Então, assim, é desafiador, mas é muito satisfatório. Poxa, que bom, Eu cara. gosto. Isso é muito bom ver uma... E a gente vê que você realmente gosta do que você faz, você fala com um sorriso no rosto, né? Eu Não tem gosto. perrengue. Quando a gente Claro tem que tem. perrengue, Oxe, era isso que eu ia rapaz. falar. Um desafio... não vou falar o maior desafio. Acredito que nesses anos todos já aconteceram vários, Oxe, mas... muito. Acho que a algum- pandemia foi o maior desafio. Então, fala pra gente, como é que foi esse O período período pra você que foi pandêmico? complicado? Foi difícil pra todo mundo, Foi. mas pra você, A gente- gestora de uma empresa, sim. empreendedora, Eu acho que para o microempreendedor, de maneira geral, foi muito difícil. A gente não tem subsídios de governo, empresas pequenas não têm reservas. A gente faz por mês. No máximo, a gente consegue botar 2, 3 meses à frente de caixa. Então, assim, foi um período muito difícil. Nós tínhamos, se eu não me engano, na época, 3 colaboradores e a gente manteve no período de fechado, 3, 4 meses, mantivemos os colaboradores que estavam com a gente na época. Conseguimos, não sei, por milagres de Deus, um cliente muito bom dentro da pandemia, que fez a gente trabalhar bastante. A gente estava de home office, né? Levei computador, impressora para casa, as meninas trabalhavam de casa também. E quando começou a vir, né, poder voltar com máscara e tudo mais, a gente ministrava os treinamentos na empresa deles. Mas, assim, foi muito desafiador no sentido de que você viu que você é por você mesmo. Que se você depender do governo, você não tem auxílio, né? Que a gente não teve nenhum tipo de suporte. O empreendedor, estou falando do empreendedor, ele não Sim, teve sim. auxílio nenhum.